E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Paula, para quem não me conhece. Eu comecei esse canal aqui antes de ir pro meu intercâmbio e eu voltei já tem 2 meses. E eu tinha meio que largado de mão, mas agora eu finalmente parei aqui para gravar esse vídeo sobre como foi a minha primeira experiência morando em outro país sozinha. Pra quem não sabe, eu tava morando lá na Espanha, eu passei 3 meses em uma cidade de lá que chama Granada e eu fui pra estudar espanhol. Então aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu curso, sobre como foi fazer novas amizades com estrangeiros, como eu me sentia, como foi morar em uma casa com pessoas de outras culturas. Então, bora lá. Eu vou começar aqui falando sobre o curso que eu fiz. Eu acho que eu já falei isso no primeiro vídeo, mas eu vou falar aqui de novo para dar uma reforçada. Eu escolhi o curso intensivo de língua espanhola. Eu estudava lá no Centro de Línguas Modernas da Universidade de Granada. Eu adorei a instituição. Todo o apoio que você precisa, eles te dão. Tem biblioteca, você pode marcar com meio que consultoria, esqueci a palavra certa, com os professores, se você estiver tendo dificuldade. Diversidade cultural impressionante. Estudei com japonês, com norte-americano, ucraniano, russo, francês. Tinha gente de todo canto lá. Eu adorei, conheci as melhores pessoas lá, para falar a verdade. Meus amigos todos eram de lá. E minhas aulas, elas eram de segunda a sexta, das 9 às 13, e eu adorei como funcionava a dinâmica da escola. Os cursos eram divididos em cursos de 2, 3, 4 semanas, e quando o seu curso acabava, que você escolhia, você fazia uma prova e ia para outro grupo, muitas vezes mudava, não estava com seus colegas mais, ia para outro grupo com pessoas novas. E eu achei muito legal essa rotatividade para conhecer muita gente e foi uma experiência muito boa. Eu era apaixonada na escola, eu adorava ir para aula e tinha muito tempo que eu não sentia isso, porque a faculdade que eu fazia aqui eu não me sentia nem um pouco motivada, mas lá eu acordava todo dia e já saía correndo para ir para a escola estudar e era muito bom, eu adorei. E apesar de eu ter ido para estudar espanhol, muita gente me pergunta: deu para aprender a língua em 3 meses? E a resposta é: e muito, aprendi muito. Eu fui sem saber nada de espanhol, nada, nada, nada. Sabia que era parecido com português, cheguei lá, vi que era completamente diferente do português, não sabia nada. Eu cheguei lá na Espanha, eu era o nível A2. Eu tô com a colinha aqui, gente, me perdoem. Eu vou pôr a tabelinha aqui da minha escola pra vocês entenderem. Mas eu cheguei lá, eu era o nível A2, eu vim embora, eu já era o nível B1.2, que é o intermediário alto. Então, sim, em 3 meses aprende muita coisa. É completamente diferente você tá aí na sua cidade, indo pra escola de idioma e só tendo o contato ali com a língua por 1 hora, e você tá lá no país que fala a língua, morando lá, tendo que falar aquela língua todo dia. Claro que você vai aprender bem mais, claro que o processo é bem mais rápido. Eu aprendi inglês desse jeito, eu estudava aqui na escola de idioma e foram anos, 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 anos até eu conseguir desenrolar o inglês. Já o espanhol, no meu 3º mês lá, eu já tava falando muita coisa sem ficar aquela tradução doida dentro da minha cabeça. Tudo que as pessoas falavam ao meu redor, eu entendia. Quando eu cheguei lá na Espanha, que eu escutava as pessoas falando espanhol, pareciam que elas estavam falando árabe. Eu não entendia nada. Então, sim, é uma experiência imersiva muito massa de você ter. Eu morava com uma menina espanhola e ela me ajudava muito, até mesmo porque ela só falava espanhol. Então, quando eu ia conversar com ela, eu me virava, eu fazia mímica, ela me explicava as coisas. Então, assim, essa proximidade com a língua te ajuda bastante, mesmo que seja um curto período de tempo, vai valer a pena e você vai aprender a língua, você vai conseguir se desenrolar
tudo. Galera, outro assunto que eu queria abordar aqui nesse vídeo, mudando um pouco do que eu estava falando, é sobre fazer amizades no intercâmbio. Eu me considero uma pessoa mais fechada, mais na minha. Muitas pessoas não se sentem confortáveis em se aproximar de mim porque eu passo essa coisa assim de ser mais fechada. E eu me senti sozinha lá por um tempo. As 2 primeiras semanas que eu tava lá na Espanha, meu pai tava comigo. Eu tive uma semana de aula e a outra semana era Semana Santa, que era a semana inteira de feriado. Então, nesse tempo que meu pai tava lá comigo, além de eu estar com meu pai, eu estive muito pouco tempo com as pessoas da minha turma. E depois que meu pai foi embora, que minhas aulas voltaram também, eu ainda tava meio assim esquisita. Tipo, o que eu vou fazer agora? Tinha umas meninas que eu conversava lá na sala e tal, mas eu me sentia sozinha, porque acabava que eu só tava ali com elas de manhã. Depois da aula, eu ia lá pro meu apartamento e eu ficava lá sozinha a tarde inteira. Porque minhas colegas de quarto estavam estudando, estavam viajando. Então, eu passei umas 2 semanas mais ou menos me sentindo bem sozinha, pensando, nossa, mas tudo aquilo que eu imaginava não vai ser realidade. Será que eu vou ficar aqui esse tempo todo só enfiada dentro desse quarto? E aí o que aconteceu? O meu primeiro curso acabou e eu viajei para Itália. E essa viagem que mudou tudo. Porque lá pra Itália eu fui sozinha desde o começo. Só eu e eu. E aí eu tive que me virar lá. E lá eu tive que dar mais abertura, lá eu tive que tomar a iniciativa para falar com as pessoas. E lá as coisas fluíram. Eu conheci gente muito legal, eu saí para dar rolê com gente que eu conheci lá no hostel. E quando eu voltei, que eu voltei para as minhas aulas também, as coisas fluíram também. Eu comecei a conversar com um americano que era lá da minha sala, que eu não tinha ido muito com a cara dele de primeira, mas um dia ele puxou lá a conversa comigo, eu dei papo pra ele, a gente começou a brincar, a gente viu que a gente era parecido. E aí surgiram as amizades, aí eu comecei a ser amiga dele, dos japoneses, e aí só foi crescendo, as pessoas ao meu redor. Eu fui me abrindo, conheci. Tava gravando aqui do nada, a Siri começou a falar aqui no meu ouvido. Mas voltando pra onde eu estava, conheci pessoas maravilhosas, não fiquei em casa à tarde, o dia inteiro, sem fazer nada. Saía, dava rolê com os meus amigos, ia pro parque, ia pra festa, ia tomar chupitos. Então, gente, estejam abertos no seu intercâmbio. Para algumas pessoas pode ser difícil, e eu falo isso porque eu sou uma dessas pessoas, mas é maravilhoso o que acontece depois que você se abre para pessoas novas entrarem na sua vida. O tanto de conhecimento cultural, o tanto de crescimento que você tem. Então é extremamente importante vocês estarem abertos para essas novas oportunidades, e faz muito bem, fez a total diferença na minha vida. E assim, eu fico aqui lembrando, eu fico revivendo, porque foi muito bom, sabe? Vale a pena você dar a chance para outras pessoas entrarem na sua vida, principalmente uma situação como essa, que você tá longe de toda a sua base que você já tem na sua cidade, longe da sua família, dos seus amigos. É maravilhoso conhecer pessoas novas. Outra coisa que me perguntam bastante também é como é que foi morar com pessoas de outras nacionalidades, de outras culturas. Antes de eu ir, eu ficava falando, eu chegar lá, vou dividir apartamento, vou ter colega de quarto, não sei o quê. E meu irmão ficava falando pra mim, Ana Paula, você não vai dar conta disso. Eu falei, que isso, é muito fácil conviver com outras pessoas. E, gente, realmente não é difícil conviver com outras pessoas, mesmo sendo de cultura diferente, falando línguas diferentes, você faz o seu. Se você estiver fazendo o seu, não tem por que ninguém encher o seu saco. Eu morava lá com uma italiana e uma espanhola. Eu gosto ainda muito das duas.
Eu sempre senti mais proximidade com a italiana, mas eu passava mais tempo com a espanhola, porque a italiana, ela namorava um cara que morava lá perto de Granada, então todo final de semana ela viajava e eu também não via ela muito durante a semana, ela tava sempre viajando. E a espanhola, ela já tava sempre lá em Granada. De vez em quando ela viajava lá pra cidade dela, mas ela também passava. Cachorro latiu. 2 horas depois. Tom, para! Voltando a falar que eu estava falando antes de ser interrompida, a espanhola, ela estudava muito, ela fazia faculdade de farmácia, então ela passava muito tempo estudando, principalmente quando foi chegando junho, que era o mês de prova dela, ela estava sempre na faculdade, na biblioteca, lá na nossa casa, estudando com as amigas dela. E assim, eu fiz meu grupinho de amigos que eu me dava melhor com eles do que com ela. Não que eu não me dava bem com ela, porque eu sou muito tranquila, então se ela me pedia, baixa a música um pouco, eu ia lá e abaixava. Pra que eu ia criar confusão por causa do volume de uma música? Então a gente morava junta, mas a gente não era grudada uma na outra. E assim, eu não tive nenhum problema muito sério. Com a italiana eu não tive problema nenhum. E com a espanhola, quando eu tava pra vir embora, ela começou a encher um pouquinho o meu saco, que aí qualquer coisinha que eu tava fazendo, se eu tava com os meus amigos, ela já ficava meio assim, porque eu não sei se ela ficava enciumada, eu não sei se ela não gostava dos meus amigos, eu não sei se ela ficava achando que eu tava atrapalhando ela. Eu sabia que ela estava estudando, então sempre que eu podia sair com os meus amigos fora do apartamento, eu tava fora do apartamento, mas às vezes eu queria estar lá dentro com eles para fazer uma janta, alguma coisa do tipo. Eu sempre perguntava antes, não era que chegava 15 pessoas lá do nada. Eu sempre perguntava, ela falava, não, tá tudo bem. Mas aí tinha essas diferencinhas, eu comecei a achar ela um pouquinho mais egoísta, sabe? Mas é o jeito de ser europeu, eu peguei um pouco disso pra mim, realmente não tem que ter medo de pedir as coisas pra pessoa, não pode ser sem noção também, né? Tem que aprender a ter convivência, teve certos momentos que eu achei que ela achava que o apartamento era literalmente dela, mas tirando isso, coisinha boba, eu não tive problema nenhum. Elas faziam o delas, eu fazia o meu. Convivência foi perfeita, harmônica, não tenho que reclamar sobre isso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os meus planos daqui pra frente. Antes de ir lá pra Granada, eu não fazia ideia do que eu queria fazer da minha vida. Eu estava sem rumo, sem direção, sem nada. Eu me formei em publicidade pela PUC e eu odeio o curso. Não falo em publicidade perto de mim. Isso foi muito desmotivante, porque chegou um ponto que eu pensei, não existe carreira pra mim. Não tem uma faculdade que eu queira fazer. E eu fui pra Granada e tudo mudou. Igual eu falei, eu tive muita facilidade em aprender o espanhol, e eu não sei se é porque é muito similar ao português, por ser uma língua latina, mas eu percebo que essa paixão que eu tinha por ir para a escola, para estar estudando ali a língua, é porque eu gostava de aprender a língua, de aprender uma língua nova. E lá eu tive contato com francês, eu amo de paixão francês, é a próxima língua que eu vou aprender. E eu já aprendi umas coisinhas lá. Eu tive muito contato com inglês, que eu já sabia falar, mas eu melhorei muito o meu inglês também. E o que eu percebi com isso? Que eu amo línguas, que eu amo aprender línguas, que eu amo estudar sobre as línguas, que eu amo aprender sobre as culturas. E eu descobri que eu quero fazer faculdade de linguística. Sim, muita gente me chama de doida ficar estudando sintaxe, morfologia, mas me fascina esse universo das línguas. É gostoso de aprender, é gostoso de saber falar uma língua ali novinha. Então, eu decidi que eu vou fazer uma faculdade de linguística. Eu tava entre relações internacionais, letras, linguísticas, aí eu fui, dessa vez eu não fiz igual com publicidade, dessa vez eu fui pesquisar, eu vi vídeo no YouTube, eu vi a grade da faculdade e eu escolhi linguística.
foi o que me chamou, assim, eu sinto no meu coração que é pra mim fazer a faculdade de Linguística. E eu pretendo voltar para Granada para fazer minha faculdade, mas esses são planos para daqui a 1 ano, 2 anos. Quando tiver que dar certo, vai dar certo. Eu tô olhando todo o processo, eu quero fazer um processo de admissão, porque como eu já sou formada aqui no Brasil, tem um processo de admissão que é mais fácil para mim entrar na faculdade lá fora. Então tem que ver toda essa burocracia, essa papelada, eu tenho que pegar meu diploma e esse é o meu plano para o futuro, um futuro muito próximo. Eu espero, tô muito animada pelos caminhos que se abriram na minha vida. E foi isso. Essa foi a minha primeira experiência no intercâmbio. Se vocês tiverem perguntas, deixem aqui que eu vou responder vocês. E um beijo, façam intercâmbio.